Seja bem-vindo ao programa Contraverso. Viemos de uma disputa ferrenha no ano passado por uma pátria nova, por um estado de Goiás diferenciado. Eu, Giovanni Bueno, âncora do programa Contraverso, e o jornalista Renato Dias, estamos aqui para conversar com o historiador, doutor em História da UFG, Davi Maciel. Seja muito bem-vindo. E analisarmos os 100 primeiros dias do nosso presidente da República e todo o novo staff, um pouco mais militarizado, mais à direita, prometendo uma pátria nova, tudo, Deus acima de tudo, né? O Brasil acima de tudo, menos Brasília, mais Brasil. Tudo bom, Davi Maciel? Seja bem-vindo. Tudo bem. Boa noite, Giovanni, boa noite, Renato, boa noite aos nossos telespectadores. Agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês sobre a realidade brasileira hoje. Conseguimos fazer um Brasil mais municipalista, um Brasil mais estadual, conseguimos fazer menos Brasília, mais Brasil? Eu acho assim, eu acho que não, né? Eu acho que a perspectiva desse novo governo para lidar com essa gravíssima crise que o Brasil vem atravessando passa por alguns elementos que não necessariamente estão vinculados a essa questão local, regional, nacional, né? Antes de você analisar a crise, eu queria que você indicasse, ela é mais social, econômica, é mais financeira? A crise, ela é essencialmente o quê? Então ela tem uma origem econômica. Claro, ela é um rebatimento da crise mundial que está completando 10 anos, né? É a marola que o Luiz Inácio... É a marola que virou tsunami, vamos falar assim, porque um belo dia a crise chegou aqui, ela funciona por irradiação, né? Os países mais vulneráveis são pegos primeiro, depois os outros, então ela está se irradiando. Um dia ela chegou aqui, basicamente a partir do primeiro mandato da Dilma. Então, uma crise que se apresenta primeiro como uma crise econômica, onde você tem dificuldade de crescimento, de geração de emprego, isso vem num crescendo, né? Até 2013 o Brasil teve crescimento econômico, mas em 2014 você já tem recessão, você já tem decrescimento, e de lá para cá essa tendência se manteve. E uma crise que tem uma origem econômica, mas adquire um caráter político e social, na medida em que isso vai acirrando as posições sociais, os interesses, as próprias perspectivas de saída da crise, não é? E acaba adquirindo um caráter cultural, porque essa crise ela toma uma amplitude tamanha que a discussão objetiva do problema nacional, do problema do Brasil, acabou sendo encoberta por um debate marcado pela subjetividade, pelas fake news, por valores que a gente imaginava estavam enterrados há décadas, não é? E que voltam com uma força que a gente não imaginava que teria. Então hoje eu posso te dizer que é uma crise global, é uma crise econômica, política, social, o que alguns autores chamam uma crise orgânica, para a qual eu acho que o atual governo não só não está preparado para responder no sentido positivo, como ele tende a aprofundar essa crise, né? E essa crise, ela foi aperreada, como se diz no Nordeste, ela foi agravada pela resistência em 2014, 2015, 2016, politicamente, para a derrubada do governo Dilma. Eu acho que isso foi um dos momentos de um processo de acirramento e agudização dos conflitos sociais que começa ali por volta de 2012, 2013, onde você tem da parte dos setores empresariais uma perspectiva diferente daquela que as camadas populares apresentavam. Quer dizer, na medida em que a gente tem os primeiros sinais da crise econômica, diversos setores do empresariado, seja o capital financeiro, seja o capital industrial, estão demandando o que eles chamavam a redução do custo Brasil. Isso significa avançar em políticas de corte de gastos, em políticas de privatização, em políticas de abertura comercial, coisa que vai na contramão
do que o primeiro mandato da Dilma propôs e tentou realizar. Não é? Você lembra, ela chegou a propor uma nova matriz econômica, ela chegou a baixar a taxa de juros. Então, vamos dizer assim, os setores empresariais propugnavam mais neoliberalismo, um neoliberalismo mais radical, mais privatista, mais eliminador de direitos sociais. Do lado de lá, as camadas populares estão reivindicando mais inserção social, mais distribuição de renda, mais políticas sociais, mais direitos. E a gente percebe isso nas manifestações de 2013, por exemplo. Eu preciso fazer o salto. Sim. Feito esse contexto, mas fechando esse contexto para analisarmos os 100 dias, né? Como fica o contexto da corrupção? Porque a corrupção ficou clara. Hoje ela é confessa, inclusive por elementos que integraram esse governo, partidos PR, PP, PMDB, que integraram esse governo, são confessos, não só líderes governamentais, como agentes políticos, né, como próprios elementos do PT, né, que já confessam, inclusive, líderes estratégicos, né, de ponta, que foi o caso da Casa Civil, né? Antônio Palocci, né? Que fez um desenho horrível de toda uma construção de engenharia considerada a maior estrutura de corrupção do mundo, de todos os tempos. Esses elementos também não devem ser levados em conta? Sim, eu acho que devem ser levados, mas eu acho que é só a ponta do iceberg, né? A pauta da corrupção, ela veio à tona. Primeiro porque, de fato, ela impacta na vida do cidadão comum. Afinal de contas, o dinheiro que vai para a creche onde seu filho estuda, para a escola onde seu filho estuda, para o hospital onde você vai se tratar. É um pouco mais grave. Nós tivemos surtos endêmicos que voltaram a acontecer porque vacinas não foram compradas. Nós tivemos mortes enormes exatamente porque não foram atendidas. Isso deu um panorama que trouxe essa estrutura ao poder. Temos o cenário estabelecido. E aí, esses 100 dias, o que o senhor acha? Nós temos o Brasil, o nosso país, esse pessoal que está aí, essa liderança que se apresenta, eles conseguem conduzir o Brasil para onde essa camada da população que os elegeu gostariam de chegar? Eu acho que não. Eu acho que não por conta da perspectiva anunciada já na campanha e que vem sendo executada a trancos e barrancos, porque o governo ainda está se achando, ainda está acomodando as placas tectônicas que o compõem. Mas, basicamente, o que se apresenta no plano econômico é uma perspectiva neoliberal atrasada, de 30 anos atrás, quer dizer, coisa que se dizia nos anos 80. Ou seja, eles falavam que o nosso marxismo, no sentido, aquilo que se praticava no Brasil era centenário, mas também o neoliberalismo deles também é antiquado. A proposta neoliberal do Paulo Guedes é dos anos 80, né? Os neoliberais do PSDB, por exemplo, estão muito à frente dessa perspectiva meramente privatista, de corte, de arrasa quarteirão, né? Vender tudo, acabar com tudo. Isso já passou. Está provado que isso traz mais recessão. Então, desse ponto de vista, a aplicação desse programa, ao meu ver, vai aumentar o desemprego, vai aumentar a especulação financeira, a crise social tende a se agravar. Você tem no plano político uma perspectiva de fechamento democrático, quer dizer, de eliminação das conquistas democráticas que a duras penas a sociedade brasileira construiu na crise da ditadura, durante a democratização, e você vê isso não só pela presença dos militares, muito forte dentro do governo, em detrimento do sistema de representação política, não é? Você vê isso na própria perspectiva dos setores que nós podemos denominar bolsonaristas, que é de contestar o debate democrático. E contestar como? Não é na contra-argumentação, é na ofensa, na calúnia, no fake news. Isso não é democrático. O discurso você vê isso também no próprio projeto contra a criminalização, no caso do projeto Moro, né, que está
colocado para o Congresso, há uma tendência de reforçar elementos repressivos, inclusive uma espécie de licença para matar, que as forças policiais passariam a ter se isso fosse aprovado. Então, eu acho que isso também não contribui. A tendência é lidar com os conflitos sociais e políticos de uma forma ainda mais repressiva e autoritária. E no plano cultural, ideológico, vamos dizer assim, a gente percebe um retrocesso, até mesmo civilizatório, né? Conquistas que há muito custo a humanidade desenvolveu ao longo do século XX parecem retroceder no plano dos direitos das minorias, dos direitos às pessoas escolherem o que elas bem querem fazer da vida, não é? Então eu vejo um cenário bastante nebuloso aí para esse futuro imediato, caso essas perspectivas sejam aplicadas completamente. Renato Dias. O projeto central dos 100 primeiros dias do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, está focado em 2 blocos. Primeiro é na alteração, com o projeto de emenda constitucional, do capítulo da Seguridade Social, que envolve o Sistema Único de Saúde, a Previdência Social e a Assistência Social, com cortes no Bolsa Família, projetos de privatização do SUS e a introdução de mudanças na aposentadoria, com fim do benefício de prestação continuada, do modelo de capitalização chileno. Esse é o primeiro. Segundo, o que o senhor acha das mudanças na legislação trabalhista que já vieram da era Michel Temer, que podem se aprofundar com Jair Bolsonaro? Então, esses 2 projetos, ao meu ver, estão ali no centro dessa perspectiva extremada de corte de gastos, de privatização, de fortalecer o mercado em detrimento do controle social sob a lógica do mercado. Então você tem a reforma da Previdência, se for aprovada, praticamente elimina a Previdência, porque ela vai atingir uma parte cada vez menor dos trabalhadores, que são aqueles que são formalizados, isso tem diminuído no Brasil, vai aumentar as obrigações, né, a contribuição, o tempo de serviço, o tempo de contribuição, vai reduzir o benefício, não é? Em nome de uma falácia, né, que é a tese de que a Previdência é deficitária, ela não é, ela ainda é superavitária. E a reforma trabalhista que o Temer aprovou, ela arrasou com a CLT, mas parece que isso ainda é insuficiente, é necessário criar a tal da carteira de trabalho verde e amarela, né, onde o trabalhador espontaneamente, entre aspas, vai abrir mão dos direitos trabalhistas que ainda sobreviveram, não é como se ele tivesse realmente essa opção, quer dizer, defender o seu direito ou continuar desempregado. Então, quer dizer, é uma perspectiva de tratamento das políticas sociais, dos direitos sociais e trabalhistas de eliminação. O termo reforma, há que se discutir se isso é uma reforma ou se, na verdade, isso não é uma eliminação. Então, a meu ver, isso agrava a crise social. Só apresentando como última pergunta uma resposta concisa. Os números e os indicadores econômicos apontam 27,7 milhões de desempregados e desalentados, o IBGE aponta 48,5 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social, com consumo de menos de 1,9 dólar por dia, 36 milhões de pessoas no mercado de trabalho informal ou invisível, sem rendimentos fixos, legislação trabalhista, direitos previdenciários. Que país é esse, em 2019, abril? Então é um país onde a desagregação das condições mínimas sociais de vida, de trabalho, avança aceleradamente, não é? Então eu acho que isso tem um rebatimento na economia. Isso reduz consumo, isso reduz investimentos, isso reduz o próprio giro da economia. Você tende a um processo de pauperização acelerado. Já vem se dando, né, desde o rebatimento da crise aqui no Brasil e tem aumentado, né, nos últimos anos. Então o Brasil, nesse quesito, ele está se aproximando de países que têm uma economia muito menos complexa, diversificada e integrada e muito menor do que a economia brasileira, não é? Então não condiz com a lógica da economia brasileira esse tipo de pauperização, de desagregação social.
Davi Maciel, doutor da UFG, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e contribuindo para o debate sobre a conjuntura. E você aguarde um pouco mais. Logo mais nós falaremos com o doutor Cristóvão Espírito Santo Filho sobre um posicionamento a respeito do governo Bolsonaro nesses 100 dias. Fique conosco, você está no lugar certo. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás e, por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Seja bem-vindo ao segundo bloco do programa Controverso. Convidamos hoje o advogado Cristóvão Espírito Santo para conversar conosco e fazer uma análise sobre os 100 dias do governo de Jair Messias Bolsonaro. Seja muito bem-vindo, Cristóvão. Eu agradeço o convite, Giovanni, Renato, por estar aqui hoje com vocês. E se nós formos fazer uma análise, nós vamos encontrar problemas herdados que não são gerados nesse governo, mas que precisam ser resolvidos. Vamos fazer uma primeira percepção através do jornalista Renato Dias. Renato, vamos fazer um panorama de como foi os 100 dias? O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, eleito em outubro de 2008, que tomou posse, subiu a rampa do Palácio do Planalto em 1º de janeiro de 2019, enfrenta hoje um cenário econômico crítico. 27,7 milhões de desempregados desalentados, 48,5 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, na situação de vulnerabilidade social, 36 milhões de crianças, adultos e idosos no mercado de trabalho informal ou invisível, além de enfrentar uma guerra aberta nos presídios, no sistema penitenciário entre o PCC e o Comando Vermelho, e indicadores da violência urbana apresentados pela ONU e pelo Atlas da Violência, de 63.880 vítimas apenas em 2018. O ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou a sua proposta de reforma da Previdência, de mudança na legislação trabalhista e do pacote de privatizações, e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou um pacote anticrime que também dá direitos a matar livremente. Qual a sua análise? Bom, como eu só fazendo uma introdução, na verdade, todos os problemas que foram narrados aqui são problemas herdados, não criados pelo governo. Qual que é a percepção? Nos últimos 30 anos, desde a queda do regime militar, nós observamos uma aliança entre sociais-democratas e a esquerda brasileira, que na verdade, no escopo maior, é a esquerda como um todo, que foi aquela esquerda derrotada no regime, mas que retorna com toda a força, especialmente a partir da Constituição de 1988, que é uma Constituição eminentemente de origem social-democrata e até a esquerda, no meu entendimento. Essa Constituição cria a ideia de um superestado que, em tese, nos levaria à felicidade absoluta no país, Nos deu vários direitos, agigantou o tamanho do Estado, e o resultado, depois de 30 anos, como foi dito aqui, é catastrófico. Essa é a verdade. Quer dizer, aquilo que foi prometido por essa esquerda, por essa social-democracia ou por essa esquerda socialista, ela não conseguiu entregar nesses 30 anos. Mesmo com o agigantamento do Estado, mesmo com maior arrecadação tributária, mesmo com maior arrecadação ampliação da própria receita, derivada e originária. Então você percebe que não entregaram o que prometeram. Como resultado, sem contar a questão dos valores, Porque o que a gente observa? Existe um distanciamento entre os valores do povo brasileiro, que são valores conservadores e cristãos, e uma elite burocrática, que o Raimundo Faoro chamava de estamento burocrático. Existe um divórcio entre os valores dessa elite burocrática, desses agentes públicos, e a população como um todo. Isso chegou no ápice nesse período, pela corrupção havida nos últimos anos, pelas dificuldades econômicas surgidas, pelas crises internacionais que influenciaram o Brasil. A população optou por tentar colocar alguém ali que ia representar, inclusive nos valores morais, no conservadorismo, no cristianismo. Foi uma escolha que foi feita. Nesses 100 dias, o governo está cumprindo as suas promessas, o que foi até reverenciado por órgãos de imprensa que não são bolsonaristas. Reconheceram que, comparado a governos anteriores, o governo cumpriu várias das suas metas, 35 ao todo, como foi anunciado. Eu destaco, por exemplo, o 13º do Bolsa Família. Quando o Bolsonaro estava em campanha, a alegação é que ele acabaria com os programas sociais.
ele agora consegue criar um 13º programa Bolsa Família, inclusive combatendo as fraudes percebidas no sistema. Nós temos o Cine, que agora está integrado à iniciativa privada, não é? Então a pessoa que se habilita a um emprego, hoje de uma forma bem mais simultânea, consegue saber onde estão as vagas para poderem serem preenchidas. Nós temos um trabalho feito também no campo da lei anticrime, que é fundamental. Essa foi uma das promessas do governo do Bolsonaro, não é? Tentar combater a criminalidade. Num país com 83 facções criminosas, nós temos relatos que só em São Paulo o PCC fatura 400 milhões de reais por ano, tem 220 mil soldados à sua disposição em São Paulo para atendê-lo. O Comando Vermelho no Rio não está numa situação diferente. Então são facções poderosíssimas num país que é quase um narco-estado, em que não há como separar mais a política do crime organizado, da lavagem de dinheiro. Essas questões do mensalão do petróleo demonstraram isso, né? Antônio Palocci recentemente denunciou numa delação que havia vínculos do Partido dos Trabalhadores com o PCC na lavagem de dinheiro. Ele fez a denúncia nesse sentido, não é? Está sendo apurada. Então a gente caminhar para um narco-estado. Então Bolsonaro é aqui, o americano chama de disruptor, é aquele ponto de ruptura para tentar reverter esse quadro que é catastrófico. Nós não podemos caminhar nessa direção. O México, por exemplo, fez uma escolha agora inversa. Colocou um homem de esquerda no poder. E esse homem de esquerda declara oficialmente que a guerra contra a droga acabou no México, o que é uma falácia. Nunca se matou tanto por conta da droga, das facções criminosas, como agora no México. O que explica até o desespero dos Estados Unidos em construir um muro, porque do outro lado da fronteira tem uma guerra acontecendo, né? Pessoas sendo mortas a centenas naquele país, índices de violência tão terríveis como os nossos aqui no Brasil, no México. Então, quer dizer, não podemos chegar nesse ponto. O governo tem, nesses 100 dias, tentado cumprir essas promessas. Quando ele manda um pacote de crime para o Congresso, é com essa intenção, não é? De atacar as facções no seu coração, no seu âmago, que é combater a lavagem, essas facilidades que existem na legislação brasileira, para que elas continuem a existir. Tem que desoxigenar essas facções criminosas. A presença de militares em 21 órgãos do governo, ela contribui ou não para a estabilidade entre liberais e conservadores na esplanada dos ministérios? Eu entendo que alguns, a gente não pode assim, porque é militar, como as pessoas rotulam, né? Militar é positivista, tem uma aversão à política. Eu não olho por esse lado, porque naquele meio tem gente que vai comungar dos ideais conservadores cristãos também. Mas, no geral, o que a gente observa é que liberais se comunicam melhor com os militares, principalmente os militares brasileiros. Os militares brasileiros têm uma visão, e isso foi transparecido ao longo de 20 anos de regime militar, eles têm uma visão de certa aversão à política, no sentido da discussão política, né, dos valores. Então são muito práticos, muito pragmáticos, é da cultura militar isso no Brasil em especial. Então os liberais tendem a falar a linguagem do militar com mais facilidade do que com os conservadores. Então eu vejo os militares um pouco mais aliançados com os liberais. Será mesmo? Inclusive, por exemplo, dentro da visão desestatizante que os liberais possuem, por exemplo, nós percebemos que o Guedes ele tem interesse, dentro da estrutura macroeconômica dele, de fazer a desestatização de estruturas estratégicas, como a parte de mineração, a Eletrobras. Estatais. Você falou em vender 80 estatais em 2019. Ele quer vender 80 estatais. Eletrobras, qual outra? Petrobras e etc. Federal, Banco do Brasil. Você consegue imaginar Correios. Os militares concordando em abrir mão de estruturas estratégicas, inclusive como a base de Alcântara também. Como a base de Alcântara e principalmente a questão de mineração? Vamos por etapas, né? Com relação aos militares de hoje, mesmo os generais, eles não são os generais dos anos 60 e 70. Eles têm uma outra formação. Sim. Inclusive passaram por cursos internacionais. Você acha que militares americanos concordariam em abrir mão de uma base de lançamento? Na verdade, não se abriu mão da base. A base vai ser cedida numa espécie de locação aos americanos. Uma base que está fechada há 10 anos e dando prejuízo de 2 bilhões de reais ao ano. Num país que teve 10 trilhões de reais, segundo a audiência recente do Tribunal de Contas da União, desviados. A minha pergunta não é essa lógica. Essa lógica é a lógica liberal. Essa é a lógica monetária, o princípio da soberania. A questão é o princípio da soberania. Você acha que por uma lógica militar haveria uma tranquilidade na caserna desse controle norte-americano? Não, na verdade... Um controle norte-americano nas bases da Amazônia? Não, na verdade, a base de Alcântara, que é a base que nós estamos discutindo em especial, ela tem um caráter estratégico, sim,
Mas a presença americana é uma presença por tempo determinado e que vai trazer resultados ao país. Você consegue imaginar norte-americano ficando por pouco tempo em um determinado lugar que dá extrema vantagem Você estratégica? sabe por que dele? eu acho que eles vão ficar pouco tempo? Porque eles estão avançando a tecnologia a um ponto que os lançamentos vão ser em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Já há tecnologia para isso. Né? A SpaceX, que é uma empresa norte-americana que tem investido nisso, consegue lançar um foguete em qualquer lugar do mundo com plataformas móveis. Então a base de Alcântara com certeza ficará na mão de americano por um tempo determinado. Eu acho que é interessante para o país, há a possibilidade de algum tipo de assimilação tecnológica que nos é interessante, e é por tempo determinado mesmo. Até a tecnologia aeroespacial avançou a ponto de permitir lançamentos em qualquer lugar do mundo. Dentro do espectro que você percebe, nós tivemos o entrevistado que lhe veio anterior, ele diz de conflito das placas tectônicas que fazem a composição da estrutura do Bolsonaro. Então ele fala dos grupos militares, dos grupos, eu vou inserir aqui, ele não disse, mas eu vou inserir os grupos religiosos, os grupos empresariais. Você, na sua percepção, na sua proximidade, você percebe esses conflitos? Não, eu percebo que há conflitos, mas como toda a placa tectônica, ela se acomoda. Ainda que haja algum terremoto inicial, né? Elas vão se acomodar de qualquer maneira. Você percebe essa acomodação? Você não percebe um conflito antagonista a ponto de haver uma ruptura? Eu vou dar um exemplo aqui que pode assim, parecer um pouco exercício de futurologia, mas eu acho que vai ilustrar o que eu quero dizer. Eu acredito que caso a Venezuela, por exemplo, venha a ruir de vez e Maduro caia e o país seja aberto para se conhecer as mazelas daquele regime, isso vai fortalecer a visão conservadora dentro do governo. Essa visão antimarxista, né, anticomunista, ela vai se fortalecer. Porque eu acredito que o que está ocorrendo na Venezuela, no meu entendimento, vai ser uma das maiores crises humanitárias da história do Ocidente. Isso vai fortalecer a visão conservadora e talvez force uma acomodação mais rápida nesse processo. Cristóvão, eu tenho 1 minuto para você trazer uma tese que eu preciso que você deixe registrada e eu gostaria, telespectador internauta, que você ouvisse, porque eu ouvi e achei muito interessante, sobre aqueles 3 elementos. Sim. Eu precisava muito que você deixasse ele registrado. Ok, vou tentar ser conciso. O governo Bolsonaro foi eleito em cima de 3 urgências. A primeira urgência é a urgência econômica. O Brasil é um avião que vai se chocar com a montanha daqui a 10 dias. O que está tentando fazer é retardar o choque ou evitá-lo. Então isso é urgente. Daí, até porque, como eu disse anteriormente, nós tivemos um desvio nos últimos anos de 10 trilhões de reais. Nisso surge o Guedes. Surge o Guedes com a intenção de criar um estofo, uma estrutura financeira para suportar até as dificuldades futuras, que serão globais, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos uma urgência de segurança pública. Isso é muito sério. Nós temos 83 facções criminosas no Brasil. As 2 principais faturam quase R$1 bilhão por ano, que se sabe. Tem exército de centenas de milhares de homens à sua disposição, talvez mais que as forças regulares. Então isso é gravíssimo. O Brasil, por pouco, já não é um narco-estado, em que essas máfias comandam estruturas de poder público, né, nos estados, nos municípios, na União. Isso é gravíssimo, isso tem que ser combatido. E o pacote de Sérgio Moro foi para isso. Ele não foi galgado à condição de juiz de primeira instância, a ministra da Justiça, à toa. É porque há uma urgência de resolver isso, e nós não temos generais comandando a segurança pública em âmbito nacional por acaso. Isso é uma guerra. Já é uma guerra que mata quase 80 mil brasileiros por ano. E nós temos uma terceira urgência, que para mim talvez seja a mais difícil de ser trabalhada, que é a guerra cultural. Nós temos uma hegemonia da visão de esquerda em universidades, na mídia, nos aparelhos culturais e educacionais do país há muito tempo. Esse é o marxismo cultural. É o marxismo cultural. E nós estamos tentando criar um contraponto. Não é nem tomar os aparelhos, que é muito difícil essa tomada em pouco tempo, mas é criar um contraponto que seja fora da universidade, mas criar um contraponto na guerra cultural, mostrar que há uma alternativa, Daí porque a junção e a união nesse momento político entre liberais e conservadores. Já que 30 anos de esquerda no poder nos legaram essa situação, vamos tentar um caminho diferente, mas eu tenho que ao menos mostrar às pessoas que existe um contraponto. Numa ditadura intelectual que é monolítica em universidades, nas academias, na imprensa, que é monolítica, não se discute outro assunto e se fica presa a uma jaula ideológica. Nós estamos tentando romper esse processo, essa é a verdade. Olha, um grande prazer conhecê-lo, Cristóvão. Meu. Eu não conhecia, fui apresentado e foi um grande prazer e enriquecedor. Prazer, meu. E até um próximo encontro. Mano. Tudo bem? Obrigado, Querido, e você, como sempre, no lugar certo. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias:
painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Tudo bem. Aqui no programa Controverso, eu, Giovanni Bueno, juntamente com o jornalista Renato Dias e novamente recebendo conosco o ex-presidente da Assembleia Legislativa, nosso amigo Jardel Seba. Uma satisfação voltar aqui, prazer, sempre à sua disposição, prazer fazer esclarecimentos, fazer debate, estou inteiramente à sua disposição. Jardel Seba, qual a avaliação que você faz desses 100 primeiros dias do Ronaldo Caiado como inquilino da Casa Verde, ou seja, como governador do estado de Goiás? Como é que você percebe ele? Olha, lamentavelmente, eu faço uma análise muito negativa. Muito negativa porque o Ronaldo Caiado assumiu o governo fazendo uma campanha de que ele sabia de tudo de ruim que tinha no governo. Eu não vi nada de bom que tivesse sido feito até hoje, com quase 4 meses de governo. Não pagou dezembro, e não adianta vir com essa desculpa que não deixou empenhado, porque quando o Cidinho deixou o governo, o Marconi pagou. Fez com que as pessoas que ganham pouco, como professores, policiais, auxiliares, fizessem sua festa de Natal, suas comemorações, e depois não tivessem dinheiro. E a obrigação é pagar até o 10º dia do mês seguinte. Cortou os incentivos fiscais, Caoa está falando em ir embora, a Mitsubishi na minha cidade já demitiu quase 200 e está negociando para demitir mais ou diminuindo carga horária e ganhando menos para não ir embora de Goiás. Na saúde, está uma catástrofe. Você viu uma criança morrendo recentemente no hospital materno infantil por falta de atendimento, não tem lugar, entendeu? Enquanto que o Marconi deixou um GOL extremamente bem equipado, modernizado. Na educação, está sucateando a Universidade Estadual de Goiás, está cortando os incentivos dos professores, cortando as escolas de tempo integral, que é um dos maiores benefícios que um aluno pode ter para o seu aprendizagem. Na segurança pública está uma catástrofe, falou que bandido ou mudava de profissão ou mudava de Goiás, então eu acho que eles não vão acontecer nenhuma coisa nem outra, porque a segurança pública de Goiás também está ruim, a educação está ruim, a saúde está ruim. Eu não sei o que está de bom, a não ser a vaidade de ser governador de Goiás, e ele sabia de tudo que Goiás precisava. Tanto é que ele ganhou no primeiro turno e gerou uma expectativa muito grande nos goianos. Lamentavelmente, essa expectativa está sendo frustrada com muito pouco tempo de governo. Jardel, nós temos historicamente o governador, quando vai escolher o indicado ao Ministério Público, presume-se que ele vai respeitar a escolha do primeiro colocado da lista tríplice entre os procuradores. Que avaliação que você faz sobre o governador Ronaldo Caiado ter indicado o terceiro colocado? Qual é a sua avaliação? Outra falta de habilidade, de competência, de diálogo, um excesso de arrogância. Nunca antes na história da Assembleia um governador deixou de ter um aliado seu na presidente, assim como o Ronaldo Caiado ia ter o Álvaro Guimarães, estava tudo certo. Ele foi lá um dia e ficou batendo boca com o deputado dentro do Salão Amaral. E aí os deputados indignados com isso fizeram um outro grupo, formaram uma mesa diretora e ganharam de um governador que tinha caneta cheia no primeiro mês de mandato de 4 anos. Fizeram um grupo e ganharam a eleição da mesa. Qual o resultado das urnas, dos deputados estaduais? O resultado das urnas, que a base do governador Marconi, do ex-governador Zé Hélito, fez o maior número. É claro que o Caiado vai ficar com uma base, mas não é uma base sólida, porque ele está fazendo negociatas. Ele trouxe para cá uma turma de secretários estrangeiros que não conhecem a realidade de Goiás, a não ser o Ernesto Roller,
que está lá com os problemas dele, que ele tem que dar uma satisfação à sociedade, eles estão fazendo negociação em troca de cargos. E às vezes demora, às vezes não cumpre, o deputado não concorda em votar. Então é uma dificuldade, ele está retardando a votação de alguns projetos com medo de que sua base não tenha firmeza. Então a base aliada é frágil, porque não foi eleita junto com ele, é frágil a base aliada dele. Só tem 2 deputados que têm coragem de ir para a tribuna defender as medidas que o Ronaldo Caiado impõe. Eu faço uma pergunta, eu sei que o Sérgio Lucas veio aqui, o que ele fez de bom até hoje em Goiás para poder mudar alguma coisa do que estava sendo feito? Porque ele sabia, eu vi um vídeo do Daniel Vilela, que é meu adversário, mas a quem eu respeito e acho que é o futuro de Goiás pela idade, pela experiência. Ele quis ser governador por hobby, por vaidade. O que ele fez? O que ele tem feito até hoje? As pontes, o exército que faz, ele vai lá e fala que ele fez. As estradas estão caóticas. Eu que transito para Catalão, se você for de Pires do Rio a Ipameri, você demora um tanto grande se você conseguir chegar inteiro do lado de lá. E aí pede os prefeitos para ajudar. E aí a maior cara de pau ainda, Renato, é pedir para fazer fiado para os caras que ele não pagou. Fazer uma caderneta de fiado. Isso virou chacota no estado de Goiás inteiro. Então, tá esse time que o Caiado trouxe, que não entende nada de política, não sabe dialogar, não sabe debater, e está esse caos. Não paga, marca de pagar, não paga os atrasados, não paga os inativos, que são as pessoas que mais necessitam. E quem precisa de medicamento, de remédio, quem precisa de maior cuidado, na minha opinião, como médico, são os inativos, que estão com uma idade mais avançada. Então eu acho, na minha concepção, que o Caiado está totalmente desnorteado para governar Goiás. Ele não tem um foco definido para governar o estado de Goiás. Qual a análise que é possível ser feita da eleição e da escolha na lista tríplice do Procurador-Geral de Justiça, ex-deputado estadual, ex-presidente da Assembleia Legislativa, Jardel Ceva? Olha, eu de todos os governos do Marconi, teve uma vez que ele escolheu o segundo lugar. O Caiado, na primeira vez, escolheu o terceiro lugar. Isso é uma prerrogativa dele, e eu não me sinto à vontade para fazer esse tipo de comentário. É uma prerrogativa dele, ele escolheu o terceiro lugar, deve ter os motivos dele. Não me julgo qualificado para poder fazer uma análise dessa escolha dele. Eu acho que normalmente o governador deveria escolher o primeiro, porque é a vontade da maioria dos membros do Ministério Público. Mas não me sinto à vontade, se é uma prerrogativa dele, aí eu até poderia defendê-lo. Jardel, o estado de Goiás ele necessita de investimento no parque industrial. Esse é um assunto muito delicado. Quanto a benefício fiscal, você entende que nós devemos ter uma política de incentivo, como foi Marcones e Eliton, ou que nós temos que ter o pé no freio, como foi feito agora com o Ronaldo Caiado? Qual que é a sua opinião? Giovanni, veja bem, se Goiás tem hoje a Mitsubishi, que fica na minha cidade, Catalão, e é responsável por mais de 50% do ICMS da nossa cidade, transportou para Catalão toda a estrutura da montadora de São Paulo, para Catalão, tem lá 140 mil metros quadrados de área construída e está falando em ir embora. A Caoa, a mesma coisa. Eu acho que não pode dar tudo quanto é incentivo fiscal, também eles têm que pagar também, mas você também não pode tirar repentina e abruptamente os incentivos fiscais que levaram essas empresas. A Mitsubishi gera 4 mil empregos, chegou a gerar 4 mil empregos em Catalão, hoje está com 2.700, tem iminência de cair para 2.100, 1.900. Isso é terrível. Isso eleva a mão de obra desempregada? Claro, claro. Isso destrói uma cidade. Uma cidade de 100 mil habitantes, cuja indústria-chefe, que é responsável por 50% do ICMS, reduz seu quadro em 3/4 dos empregados, dos funcionários, isso faz um estrago na cidade, faz uma balbúrdia na cidade.
E essas pessoas desempregadas, todo mundo tem uma prestação de um lote, tem uma prestação de um consórcio, tem o seu filho no colégio, tem uma empregada, tem uma prestação de carro. Então isso é extremamente desconfortável, desagradável e é um estrago muito grande que faz em Catalão, assim como a Caoa pode fazer em Anápolis e com isso em todo o estado de Goiás. Qual o impacto das políticas públicas desenvolvidas por Ronaldo Caiado para os municípios, em particular para o município de Catalão? O que Catalão obteve até agora sob a nova gestão? Olha, eu tenho que ser sincero, absolutamente nada. A única coisa que Catalão ganhou até agora foi remendar os buracos da rodovia da GO 020, o JK, que vai de Catalão a Goiânia. A prefeitura de Catalão deixou várias ruas cheias de buraco em Catalão para tapar os buracos que deveriam ser tapados pelo governo do estado. Não levou uma obra, não levou um benefício até ontem. Às vezes hoje ele está levando algum e eu não estou sabendo. Mas até ontem não levou uma obra, não levou um benefício para a cidade de Catalão, sendo que o prefeito de lá foi expulso do seu partido por não apoiar o candidato do seu partido, que foi o Daniel Vilela. Então ele deveria ter pelo menos consideração. Um prefeito que não conseguiu emplacar ninguém no governo, indicou um presidente da Getop que não foi aceito. Mas, em compensação, os parentes do Caiado, 14, pelo menos já contabilizados, estão empregados e trabalhando no governo atual. Jardel Seba, um prazer tê-lo aqui no programa Controverso. Aguardamos mais uma vinda do senhor e obrigado pelas informações. Renato, sempre à disposição, entendeu? Gosto do debate e torço pelo meu estado. Eu gostaria que aparecesse um governador que fosse fazer com que nós não sentíssemos saudade do Marconi. Mas com 3 meses e meio de governo, está todo mundo com saudade do Marconi. Tem os defeitos, tem os motivos, tem as razões que podem ser questionadas, mas fez a UEG, fez 200 mil bolsas universitárias, fez rodovias, duplicação de rodovias, tirou Goiás dos trilhos do desenvolvimento das páginas policiais e colocou nos trilhos do desenvolvimento, da geração de emprego. Goiás hoje é um estado respeitado, decuplitou o nosso PIB. E a expectativa que o Caiado nos dá até hoje é negativa. Lamentavelmente, não é nada pessoal, eu até torço porque eu moro aqui, eu vivo aqui, quero morrer aqui, ser enterrado aqui, se Deus quiser que demore um pouco, entendeu? Agora, eu tenho que torcer para o meu estado, tenho que torcer para a minha cidade, mesmo sendo administrada por adversários. Mas, lamentavelmente, o Caiado até hoje não fez nada de produtivo administrativamente para o estado de Goiás. Estou sempre à disposição, sempre pronto para o debate, afinal de contas fui deputado por 4 mandatos e adoro debater, dialogar, e quando me convencem que eu estou errado, eu me curvo sempre aos fatos e à democracia. Jardel Seba, povo goiano soube te receber várias vezes. Eu espero que, novamente, os correligionários seus do PSDB tenham a mão na consciência e possam conduzir o melhor líder. Que Deus te abençoe, que haja consciência dos seus correligionários. Muita boa sorte para você. Giovanni, muito obrigado pela atenção, pela deferência, pelo carinho de ter me convidado mais uma vez. Estou sempre à sua disposição. Estou agora participando de uma eleição para a presidência do Diretório Estadual do PSDB. Não sei se vou conseguir êxito. Em conseguindo, em consideração à amizade, ao preço, ao carinho que eu tenho ao seu colega de bancada, o Renato Dias, é o primeiro lugar que eu quero vir dar uma entrevista e colocar os projetos que nós temos para reestruturar o nosso partido. Estarei sempre à disposição de vocês. E se eu perder, eu vou me curvar à democracia e à vontade da maioria também e vou continuar trabalhando para que o PSDB se reestruture. Houve uma catástrofe no PSDB. O PSDB está quase que um partido nanico e eu me candidatei a presidente porque eu quero ajudar a reerguer e reestruturar esse partido. Muito obrigado pelo convite, sempre à disposição de vocês. Um grande abraço, uma semana abençoada para todo mundo e uma boa noite. Permaneça conosco para analisar os 100 primeiros dias do governador Ronaldo Caiado, o advogado, diretor da AGR,
vice-presidente do PP, Sérgio Lucas. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás e, por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Nesse quarto e último bloco do programa Controverso, eu, Giovanni Bueno, o jornalista Renato Dias, analisando os 100 primeiros dias do nosso governador, Ronaldo Caiado, com o nosso entrevistado, convidado, Sérgio Lucas, diretor da AGR, vice-presidente do PP. Tudo bom, Sérgio Lucas? Boa noite, Giovanni. Boa noite, meu amigo Renato. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar novamente aqui. O senhor se distanciou de José Elton e abriu um comitê: Ronaldo Caiado, Jair Bolsonaro, Paulo Dayer, José Mário Schreiner. Qual o motivo que o trouxe de volta ao leito liberal conservador? Bom, isso é uma pergunta pertinente e me dá a oportunidade de falar sobre um assunto particularmente bastante delicado para mim. Lá pelos idos de 2010, quando o governador Marconi Perillo disputou o seu 3º mandato e venceu, eu que estava no partido do então governador Alcides Rodrigues, era secretário-geral do partido, eu fui compelido, por forças não tão estranhas, mas fui compelido a apoiar a eleição do governador Marconi Perillo na época. 90% do meu partido assim o fez. Existiu uma disenção dentro do partido bastante significativa e nós, que já estávamos lá na companhia do PSDB, do PSD, do próprio Democratas, tínhamos formado uma base de sustentação política bastante densa. Tanto que vínhamos ganhando as eleições de um monstro da política que era o Íris Rezende Machado. Ganhamos e reganhamos, e sempre muito bem. E nós, 90% do partido, naquela época entendíamos que nós devíamos manter a receita do bolo. Não se mexeria numa receita que estava dando certo. E eu e diversos outros parlamentares, eu não parlamentar, mas dirigente do partido, mas o capitaneado pelo deputado Roberto Balestra como parlamentar que era, nós fizemos uma escolha de caminhar mantendo a base unida. E assim fizemos e deu certo. Ganhamos a eleição naquela ocasião do presidente da República, do governador do estado, do prefeito da cidade e de uma série de lideranças que estavam aí distribuídas em diversos cargos importantes. Foi uma eleição difícil, mas uma eleição vitoriosa. Agora, o que levou a essa opção em 2018 por Ronaldo Caiado e Jair Bolsonaro? Também, novamente, forças também não tão estranhas assim, me deixaram desconfortável para acompanhar a reeleição do governador José Elton. Pessoa que eu tenho o maior apreço, considero como profissional da área do direito bastante, como pessoa humana, um sujeito gentilíssimo, educadíssimo, mas que, no meu entender, não teve da parte dele, eu não recebi da parte dele, algumas atenções básicas de alguém que está disputando um mandato e numa campanha tão difícil, numa reeleição tão difícil quanto a dele. Eu achei que eu, em um determinado momento, fui desprestigiado, desconsiderado. Isso foi o primeiro passo. Eu estou voltando à minha origem. Eu sou do PDS. Por 1 ano e pouco, eu não me filiei à Arena. A Arena, se eu não me engano, terminou em 78
e eu me filiei, salvo engano, em 79, começo de 80. Então, a minha origem é a dita direita. O senhor se considera um homem de direita? Não, eu sou um homem de direita. Sou um homem de direita. Eu tenho princípios conservadores em determinados campos. Sou progressista em determinados... Eu acho engraçado, Renato, fazer um parênteses aqui. A esquerda, ela tomou posse de alguns termos, de algumas denominações, e parece que só a esquerda que pode usá-la. Eu me considero um progressista. A esquerda acha que progressista é só aquela pessoa, aquele político que acompanha essas pautas, principalmente no campo da moral, da ética, um tanto quanto distorcidas. Eu não acho que isso é progressismo. Progressismo é quem defende um Estado mínimo, é quem defende um Estado quanto mais enxuto, melhor, e não quem defende um Estado quanto maior, melhor. Não é? Eu acho que isso não é ser progressista, eu acho que isso é ser retrógrado. Quem defende um Estado inchado é retrógrado, não pode ser considerado progressista. Mas a esquerda se locupetou desse termo. Sérgio Lucas, vamos analisar Ronaldo Caiado através da sua liderança. Ronaldo Caiado teve algumas dificuldades na eleição da mesa diretora da Lego, ele não conseguiu vencê-la, e ele indicou como procurador-geral o terceiro colocado, ou seja, ele não conseguiu fortalecer uma pessoa que fosse o primeiro colocado. Como é que você percebe essa liderança do Ronaldo Caiado, que parece ser um pouco fragilizada? Como é que é a sua leitura a respeito disso? Renato e Giovanni, é engraçado que eu nunca vi, nesses anos todos que eu acompanho política, 100 dias tão aguardados, tão ansiosamente cobrados. Nem do governo Bolsonaro, nem do governo Caiado. Fica parecendo, me desculpe aqui o exemplo um pouco prosaico, mas fica parecendo aquela noiva que se casou e o marido, o pai, chama o marido, né, em 3 meses e pouco de casamento, chama o marido para fazer um balanço do casamento. Isso não existe, isso é de um absurdo total, completo, porque 90 dias, 100 dias, não dá tempo de você mostrar nada, não dá tempo de você mal conhecer a máquina do governo. Está entrando um grupo novo, está entrando um grupo totalmente novo e com aproveitamento de muito poucos quadros do governo anterior e com uma transição tanto quanto difícil, que você, para conhecer a máquina, para você saber o que está acontecendo, você demora mais tempo que isso. Mas mais importante do que tudo isso que eu estou dizendo é a sinalização, é a vontade de acertar. É o direcionamento, é um direcionamento claro que ele está dando de tentar colocar o Goiás nos trilhos onde ele acha que deve ser colocado, corrigir as coisas que ele engana. O que o senhor acha? Ele acha que o governador anterior se enganou. Uai, Sérgio, então qual que seria o direcionamento correto que o Ronaldo Caiado deveria imprimir, então? Você nota perfeitamente no Ronaldo, no governador Ronaldo, a intenção de acertar, a vontade de acertar. Você nota nele uma preocupação de estudar o Estado, de conhecer o Estado, e só depois ele vai fazer e aplicar as políticas que ele acha que vão ser algumas correções de rotas, eu tenho certeza que ele vai fazer, e outras ele vai continuar, o que ele achar que está perfeito, o que ele achar que está sendo e foi bem conduzido, ele vai continuar. A respeito dos incentivos fiscais, é uma discussão que não pode ser uma discussão tão trivial, é uma discussão que tem que ser mais aprofundada, isso tem que ser estudado, tem que ver quais são as consequências
consequências de se interromper programas de incentivo tributário e fiscal. Qual vai ser o impacto nas empresas? Isso tudo ele vai fazer. Ele só apontou uma intenção. Ele está apontando um direcionamento. O que vai ser efetivamente feito vai ser objeto de muito estudo criterioso, analítico e profundo. Aí sim eu tenho certeza absoluta que ele vai tomar as decisões. O Ronaldo é um homem preparadíssimo. O Ronaldo é um homem que se formou e fez doutorado no exterior, um homem de uma cultura elevadíssima, senador de vários mandatos, deputado federal de vários mandatos, conviveu com os grandes problemas da nação. Quer dizer, administrar o estado de Goiás para ele, com certeza vai também ser uma atividade que ele vai tirar de letra. É só ter um pouquinho de paciência. Com 100 dias não dá para se avaliar nada a respeito nem do governo do Caiado, nem do governo do Bolsonaro. Dá sim para se perceber a boa intenção, a boa vontade de se fazer o certo, de se caminhar no rumo do crescimento, do desenvolvimento, não é? Da diminuição do Estado como um todo. Isso se percebe claramente, tanto em Ronaldo quanto em Bolsonaro. Isso está claro para mim. Eu quero agradecer ao nosso convidado, Sérgio Lucas, diretor da AGR, vice-presidente do PP, por ter estado aqui conosco, prestigiando novamente o programa Controverso, a mim e ao jornalista Renato Dias. Giovanni, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Renato, pelo convite, saudações alvirrubras, e eu espero estar sempre aqui com vocês debatendo temas importantes para o nosso estado de Goiás e para o nosso país. Pois bem, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença. Conto com você, você está no lugar certo. Eu, Giovanni Bueno, jornalista Renato Dias, e esse é o programa Controverso. Forte abraço e até a próxima semana. Deus te abençoe.